Oi, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Temos lição nova. Hoje é domingo, dia 1º de agosto. Nós vamos iniciar a lição número 6 e o título é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. O principal verso desta semana está na carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18, e diz assim, ó. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Certamente você conhece a história de José, o filho de Jacó. E a gente não pode dizer que a família na qual José cresceu era uma família acolhedora, pelo menos não no que se refere ao relacionamento dele com os seus irmãos. Realmente, a gente sabe que não existe uma família perfeita. Algumas famílias desenvolvem estratégias e estabelecem um modo de funcionar que parece que é mais satisfatório, que propicia um melhor crescimento para as pessoas ali envolvidas, para o marido, para a esposa, para os filhos, né? E outras deixam muito a desejar, ficam muito aquém do que se esperaria de uma família. E talvez a grande maioria fique naquela média, né? Não é tudo de bom, mas também não é tudo de ruim. São famílias assim medianas. O que a gente sabe é que não é incomum nós encontrarmos nas famílias relacionamentos que são complicados, que são dolorosos, que colocam muitas vezes sobre as pessoas fardos emocionais muito difíceis de carregar. E esse peso muitas vezes é carregado ao longo de uma vida. Às vezes a pessoa está lá com seus 50, 60, 70 anos e ela ainda tem um sofrimento que veio lá do tempo da sua família original. Então, aí a gente fica pensando, nossa, como é que a gente vai encontrar descanso nos nossos relacionamentos familiares, nessa área tão importante, mas ao mesmo tempo tão delicada da vida, que é a área familiar. E a gente vai tentar, durante essa semana, nos aproximarmos mais da história de José, o filho de Jacó, que é muito conhecido por ter se tornado governador do Egito. E aí nós vamos tentar aprender com essa história como é que Deus pode trazer cura, trazer descanso, apesar das dificuldades, apesar de relacionamentos conturbados acontecerem entre as famílias, inclusive famílias do povo de Deus, famílias que seguem a Jesus, que se propõem a pautar a sua vida pelos princípios de Deus. Nós vamos começar então pensando um pouquinho sobre o contexto familiar de Jacó, aliás, de José, o filho de Jacó, certo? Quando a gente lê lá em Gênesis 37, verso 3, nós observamos que Jacó, ele amava mais José do que os demais filhos. E ele deixava isso muito claro. Inclusive, ele materializou essa sua preferência quando ele deu de presente aquela túnica de muitas cores, né? Que era considerada alguma coisa muito importante naquele contexto. E aí, quando a gente continua a leitura, a gente vê que essa preferência assim evidente de Jacó pelo seu filho José, que era o filho da sua velhice, o filho da mulher que ele amava, isso suscitou o ódio, o rancor, a ira dos irmãos de José. E aí então a gente vê que o relacionamento entre esses filhos, por conta dessa atitude não sábia deste pai, era um relacionamento marcado pela rivalidade.
Só que quando a gente para pensar um pouco mais nessa história, a gente vê que esta rivalidade ela era muito marcante no relacionamento dos filhos, mas ela não começou com os filhos. Você, conhecendo a história, você vai se lembrar que as duas esposas de Jacó, as duas irmãs, Raquel e Lia, elas também eram rivais. Segundo a narrativa bíblica, José amava a Raquel. Desculpa, Jacó amava a Raquel. Só que o pai de Raquel, Labão, ele fez uma manobra enganosa e acabou fazendo com que Jacó se tornasse esposo das duas, de Lia e de Raquel. E aí, o que aconteceu? As duas irmãs se tornaram rivais. Raquel era a esposa amada, só que ela era estéril. Lia não era a esposa amada, mas ela era a que dava filhos. Então, imagina a situação entre essas duas irmãs, imagina o clima desta casa, desta família. E ainda para complicar, cada uma delas colocou a sua serva a serviço do marido, para também procriar. Então havia uma rivalidade, uma disputa pela afeição deste marido, que era abertamente em relação a uma esposa e não a outra, e também em relação à procriação, porque meio que a vantagem de Raquel era ser a mulher amada, a vantagem de Lia era ser a mulher que dava os filhos, que era alguma coisa muito importante naquele contexto cultural, né? Então, a gente vê que havia rivalidade entre os irmãos, havia rivalidade entre as esposas e também o próprio pai, Jacó, o pai de José, ele também tinha um histórico de rivalidade com seu irmão. Esaú e Jacó eram rivais e eles viveram muitas tensões em seu relacionamento como irmãos. Então veja que a rivalidade entre os irmãos, entre José e seus irmãos, ela já tinha uma linhagem, ela já vinha lá de trás, antes mesmo deles chegarem no cenário. Só que não era somente Jacó, o pai de José, que tinha um histórico de rivalidade. O avô de José, Isaque, também foi rival de seu irmão, Ismael. E o bisavô de José, Abraão, também teve em sua família a marca da rivalidade, e dessa vez entre a esposa Sara e a serva egípcia, que foi dada por Sara a Abraão para procriar. E ela se tornou a mãe de Ismael. Então você veja que nós podemos traçar uma linha que mostra que a rivalidade familiar ela foi percorrendo toda a trajetória da história familiar de José desde o seu bisavô. E onde há rivalidade, há conflitos, há disputas, há uma série de maldades e situações que são criadas e essas situações acabam minando os relacionamentos familiares. E isso fica muito, muito evidente nessa história dos patriarcas que nós vimos que antecederam José. E agora nós vemos que José está vivenciando de uma maneira muito intensa e muito forte essa rivalidade com seus irmãos. Então aqui a gente já vê que os problemas familiares, eles podem ir passando de uma geração para outra. E no caso de José, que é o caso que nós estamos focalizando essa semana, esses problemas chegaram a um ponto tão crítico, a carga emocional já estava tão pesada que aqueles irmãos, eles teriam assassinado o seu próprio irmão se não fosse uma intervenção divina. E mesmo com a intervenção divina que poupou o assassinato, eles ainda tiveram a coragem de maltratar o seu irmão e de vender o seu irmão como escravo. Então vejam a que ponto que ficou essa situação. Então, além de os problemas familiares irem passando de uma geração a outra, a gente observa que eles vão ficando maiores e mais intensos,
Por isso que é muito, muito importante nós buscarmos resolver os nossos problemas e os problemas da nossa família. Às vezes a gente acha que é só deixar o tempo correr que os problemas vão se resolver sozinho, mas isso pode ser uma cilada, uma armadilha, ou então uma desculpa para a gente não enfrentar essa tarefa complicada. Por quê? Porque a resolução de problemas, ela exige que você pense, que você planeje, que você tenha intencionalidade, que você desenvolva estratégias, e só o correr do tempo não dá conta disso. A gente precisa tomar atitudes e isso vai depender de uma disposição de assumir os problemas, de aceitar que existem problemas e de correr atrás de soluções. Então, uma coisa que é bonito, né, nessa história toda é que o Senhor, ele não desistiu desses patriarcas, apesar de todos os problemas que eles tinham em suas famílias, em sua vida pessoal e também em sua vida familiar. Ele não desistiu. E a gente pode observar isso e porque todos esses patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles estão na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Só que o que ocorre é que eles tiveram que sofrer duras e dolorosas consequências por conta de seus problemas familiares não resolvidos ou mal resolvidos. Eles lutaram com muita angústia, muito estresse, muita tristeza, muitas perdas, muita separação por conta dessas situações familiares complicadas e conturbadas. Então foi um aprendizado pelo caminho mais difícil, né? Às vezes a gente precisa passar pelo caminho mais difícil para aprender, mas Deus hoje ele nos dá um recado: olha, você não precisa passar por tanto sofrimento assim. Aceita os seus problemas, acolha os seus problemas e tente resolver, tente ver tudo que você pode aprender com eles. E aí, a minha oração neste dia, para a gente poder finalizar, né, e não ficar mais comprido esse vídeo do que já está, é que o Senhor nos ajude a lidarmos com os nossos problemas de uma maneira cristã, de uma maneira equilibrada, contando com a companhia, a guia do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dos anjos que estão ao nosso lado, que eles nos ajudem, porque os problemas não se resolvem sozinhos e não se resolvem só ao longo do tempo. Eles precisam ser trabalhados e para serem trabalhados precisam ser encarados para que então a gente consiga desenvolver uma vida familiar mais satisfatória, que seja um verdadeiro testemunho do poder e da graça de Deus, e que as nossas famílias sirvam como um refúgio, um lugar de descanso, um lugar de acolhimento, um lugar de crescimento. Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos conduza nessa experiência, tá bom? Um abraço.